Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Olá, meu povo, tudo bem? Eu estou aqui com vocês para fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou ler um capítulo do meu livro Arrebatamento Antes da Tribulação, tá? Claro que quem já tem o livro deve conhecer muito bem o conteúdo. Eu já li até alguns trechos desse capítulo em algumas lives que eu fiz, mas eu pretendo deixar gravado aqui, do começo ao fim, todo o capítulo 8, que trata especificamente sobre a doutrina de Cristo relacionada à ressurreição, o conceito da primeira ressurreição e a sua importância no estudo da escatologia, tá bom? Então vamos lá? A primeira ressurreição diz assim: uma outra questão importante, ainda relacionada à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz respeito ao plano de Deus quanto aos cristãos mortos na ocasião do arrebatamento. A doutrina da morte e da ressurreição dos crentes é um ponto muito importante na doutrina de Cristo. Este ensino aparece especialmente nos textos de Paulo, que por sua vez o recebeu diretamente de Jesus em seus encontros com ele. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A ideia de dormir no texto acima é usada como um eufemismo para a morte do crente. Só nesse trecho de 1 Tessalonicenses, Paulo repete a palavra por 3 vezes, nos versos 13, 14 e 15. A palavra dormir é usada como sinônimo para morrer. A morte a respeito da qual a palavra se refere é a morte física, pois é o descanso das obras que está em vista. Esta palavra, usada de forma ilustrativa, se refere ao sono do corpo e não a algum suposto sono da alma, como alguns pensam. Quando Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo, ele se referia à morte e ressurreição do corpo de Lázaro. O texto de Mateus 27:52 diz, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A ideia do sono e do descanso em relação à morte estão associados à vida física e não à vida espiritual. Ou seja, a pessoa descansa, aspas, fisicamente, pois é o seu corpo que dorme. O profeta Daniel já havia falado sobre aqueles que dormiam no pó da terra. Daniel 12:2. Os corpos dormem no pó, não o espírito humano. De fato, o corpo morre quando o espírito sai do corpo, como a Bíblia diz. Quando o crente morre, ele deixa o corpo e vai habitar com o Senhor, usando aí as palavras de Paulo. Paulo também diz que a morte física é como uma partida para outro lugar. O corpo fica, mas a pessoa vai. O crente que deixa o corpo e parte para estar com Cristo não vai dormindo, nem vai dormir quando chegar lá. Se estar com Cristo fosse sinônimo de estar dormindo, inconsciente, então isso significaria que estaríamos dormindo com Jesus. Ou seja, Jesus estaria dormindo e, ao morrer, iríamos para o mesmo dormitório dele para dormirmos juntos. Não tem sentido construir uma doutrina em cima desta figura de linguagem, chamando-a de sono da alma. Melhor seria que a tivessem chamado de sono do corpo, uma vez que são os corpos que dormem e não as almas. A palavra dormem, koimaumai, era utilizada na igreja primitiva em relação a um cadáver, visto que ele parece estar dormindo, parece estar adormecido, aguardando ser acordado na ressurreição. A nossa palavra cemitério origina-se do grego koimeterion. Como diz John Stott, os cemitérios são dormitórios para os mortos. Mortos em Cristo. Note que Paulo mencionou uma possível ignorância por parte dos irmãos em relação aos crentes que já haviam morrido. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Porém, logo em seguida, ele acrescenta que havia recebido do Senhor Jesus instruções específicas a respeito do que irá acontecer naquele dia com os cristãos que já morreram. O que Jesus lhe garantiu quanto ao assunto é basicamente que, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também ressuscitará os cristãos mortos no dia do arrebatamento da igreja. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E no versículo 15 ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E no versículo 17 ele acrescenta, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Este mistério do qual Paulo fala não era uma informação confidencial, um segredo que alguém tivesse lhe contado e não pudesse ser passado para outros. Ele estava se referindo à revelação que lhe foi dada pessoalmente pelo Senhor Jesus, que, embora não fosse encontrada na Bíblia da sua época, nos textos do Antigo Testamento, merecia toda a credibilidade, pois fora recebida diretamente do Senhor Jesus ressurreto. Esta informação especial que Jesus deu a Paulo sobre a transformação dos vivos e a ressurreição dos cristãos mortos não estava incluída nos textos sobre a ressurreição final já prevista no Antigo Testamento. Não será este o momento em que todos os mortos ressuscitarão, mas apenas os mortos em Cristo serão ressuscitados, assim como Paulo explica muito bem em seus textos. Acredito que entender o ensinamento bíblico da ressurreição, com os seus aspectos específicos do Antigo e do Novo Testamento, ajudará o cristão a não cair em alguns erros doutrinários em relação ao arrebatamento. Nos dois textos, em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15, Paulo menciona uma transformação dos corpos dos crentes, tanto os dos vivos quanto dos mortos. Mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e os vivos em Cristo serão transformados. Esta ressurreição acontecerá na ocasião do arrebatamento. Será uma ressurreição seletiva. Apenas os mortos em Cristo serão ressuscitados, assim como apenas os vivos em Cristo serão transformados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão, como diz 1 Tessalonicenses 4,16. A expressão em Cristo aparece cerca de 90 vezes no Novo Testamento, na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Na grande maioria das vezes, refere-se à nossa posição em Cristo, ou a direitos e privilégios que nos foram concedidos por Deus através do Senhor Jesus. Em cada uma das suas inúmeras aplicações no Novo Testamento, a expressão em Cristo refere-se apenas aos santos desta era em que nós vivemos, que se estende desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento da igreja. No texto aos Tessalonicenses, visto acima, Paulo estava falando apenas sobre a ressurreição dos crentes da nova aliança, e não sobre a ressurreição de todos os justos mortos desde Adão. A doutrina da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, como revelada no próprio Antigo Testamento, relaciona esse evento à segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reinado na terra. A título de ilustração, Daniel 12:1, por exemplo, lida com o tema da grande tribulação, enquanto o versículo 2 de Daniel 12 fala sobre o despertar de multidões que dormem no pó da terra. Se esta for uma ressurreição genuína, constitui uma clara indicação de que, conforme Daniel, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento ocorrerá após a tribulação. A ressurreição da igreja, no entanto, ocorrerá antes da tribulação. Não há ensino específico em toda a Bíblia que revele que os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados concomitantemente à ressurreição da igreja. Os dois eventos jamais aparecem juntos em qualquer passagem bíblica. A melhor explicação para a expressão os mortos em Cristo é que ela seja uma referência apenas à igreja. E ponto. Agora vamos falar sobre a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. A ideia cristã de ressurreição sempre foi diferente das ideias gregas e judaicas. Os gregos reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida e acreditavam na imortalidade da alma, mas rejeitavam firmemente a ideia de uma ressurreição física. Os judeus, por sua vez, estavam persuadidos dos valores do corpo e pensavam que esses valores não seriam jamais perdidos. Desta forma, até esperavam que seus corpos fossem ressuscitados, mas pensavam que o corpo ressurreto seria exatamente o mesmo diante da morte. Os cristãos, diferentemente de ambos, ou seja, tanto dos gregos quanto dos judeus, sempre tiveram como ponto fundamental da sua fé a expectativa da ressurreição da carne, porém, com a compreensão de que o corpo ressurreto será um corpo diferente, imortal e incorruptível. O cristão espera o recebimento de um corpo totalmente transformado, que o adequará à realidade da era vindoura. Na verdade, no Antigo Testamento, muito pouco é dito sobre a ressurreição. Alguns textos empregavam a ideia da ressurreição a fim de expressarem a esperança nacional do renascimento da nação de Israel, por exemplo, como acontece lá em Ezequiel capítulo 37, quando se fala sobre aquele vale de ossos secos.
A declaração mais clara e objetiva sobre a ressurreição se encontra no texto de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É Daniel 12:2. Note que o texto de Daniel, visto acima, prevê uma ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Além disso, a passagem também alerta sobre as consequências eternas das ações humanas nesta vida. Na verdade, a esperança da ressurreição do corpo aparece timidamente nos textos do Antigo Testamento. Porém, sabemos que os patriarcas criam em uma vida futura, pois o autor da Epístola aos Hebreus, por exemplo, afirmou que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Enoque e Elias sequer chegaram a morrer e foram tomados por Deus para si. O arrebatamento destes dois homens dava aos leitores hebreus do Antigo Testamento algo sobre o que pensar. Afinal, para onde teriam ido Enoque e Elias? Teriam eles ido para o mesmo lugar espiritual e invisível preparado por Deus, onde se reúnem os justos após a sua morte? Em que momento da história eles deveriam retornar? Quando eles voltassem, os mortos também ressurgiriam com eles mais uma vez? Afinal, se Enoque e Elias estavam com Deus, mesmo sem terem morrido, seria possível que todos os justos que haviam morrido estivessem também? Assim, havia certa esperança de um futuro retorno de todos eles a este mundo. E, de fato, Isaías mesmo chegou a dizer: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26:19. Isaías disse que os mortos de Israel, bem como o seu próprio cadáver, um dia seriam ressuscitados e viveriam. E ainda conclama a exultação àqueles que já haviam morrido, afirmando que o pó da terra devolverá seus mortos pela força vivificadora do orvalho de Deus, que deve ser aí uma espécie de alusão ao poder do Espírito Santo. Embora o texto de Isaías esteja tratando apenas da esperança da ressurreição dos justos, sabemos que outros contextos bíblicos ensinam também a ressurreição dos ímpios. O momento para esta ressurreição dos justos, ensinada no Antigo Testamento, é colocado após a vinda do Senhor Jesus como o poderoso rei que governará sobre a terra. Observe que no texto abaixo, Jó, inspirado pelo Espírito de Deus, afirmou que na ocasião em que o Senhor finalmente se levantar sobre a terra, ele mesmo será ressuscitado, o próprio Jó será ressuscitado e estará novamente em seu corpo na presença de Deus. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Jó 19, 25 e 26. O texto acima está se referindo à divina intervenção de Cristo no tempo do fim. Como sabemos, a manifestação final do Senhor Jesus ao mundo, quando ele descerá do céu e estabelecerá o seu reino na terra, acontecerá depois da grande tribulação profetizada ao povo judeu, prevista para o tempo do fim. Vejamos mais uma vez o texto de Daniel a este respeito. No versículo 1 do capítulo 12, ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E no 2, ele fala: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E no 3, ele acrescenta que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Isso é Daniel 12, do versículo 1 ao versículo 3. O tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, que é mencionado aqui nesse texto, é uma referência ao período da tribulação. Depois da tribulação, os sábios, santos e justos dentre o povo de Daniel, e também todos aqueles que a fé deles tiverem se associado, ou seja, os que abraçaram a fé judaica de que Jesus é o Cristo, serão ressuscitados do pó da terra. Estes serão aqueles que resplandecerão como o fulgor do firmamento ou como as estrelas. Embora o texto também diga que muitos ressuscitarão para a vergonha e horror eterno, este tipo de ressurreição, a ressurreição dos ímpios, dos injustos, não acontecerá no mesmo instante. Observe que poucos textos do Antigo Testamento tratam sobre a questão da ressurreição. Note também que os poucos que existem falam mais sobre a ressurreição dos justos.
Não há muitas informações quanto à ressurreição dos ímpios. E o único texto explícito que fala da ressurreição dos ímpios, o texto de Daniel, capítulo 12, como nós lemos, não especifica se justos e injustos ressuscitarão no mesmo dia ou se haverá um espaço de 1000 anos entre os dois momentos, como a gente descobre que vai haver lá no texto de Apocalipse. As lacunas de informação quanto ao assunto serão preenchidas à medida que a revelação de Deus vai progredindo ao longo dos textos produzidos sob a nova aliança. Então, vamos falar um pouco sobre a doutrina da ressurreição no Novo Testamento. Ao tratar sobre a escassez de textos do Antigo Testamento que abordem sobre a questão da ressurreição, o novo dicionário da Bíblia afirma que talvez isso se deva ao fato de que alguma doutrina de ressurreição podia ser encontrada entre pagãos, como os egípcios, os babilônicos. Ou seja, numa época em que o sincretismo era um grave perigo, esse teria sido motivo suficiente para desencorajar os hebreus de se interessarem demasiadamente na ressurreição. Durante o período entre os dois testamentos, quando tal perigo já não era tão grande, a ideia se faz mais proeminente. Nenhuma uniformidade foi conseguida, entretanto, e até mesmo nos tempos neotestamentários, os saduceus ainda negavam que houvesse ressurreição. Nesse tempo, entretanto, a maioria dos judeus aceitava alguma ideia de ressurreição. Usualmente, pensavam que estes mesmos corpos terrenos seriam trazidos de volta à vida, tais quais eles são hoje. Os textos do Antigo Testamento, que previram a ressurreição dos mortos, não foram suficientes para estabelecer um consenso entre os judeus da época de Jesus quanto a este assunto. Exatamente por isso, nós encontramos a famosa divergência a este respeito entre os fariseus e os saduceus. Em certa ocasião, Paulo estava diante do sinédrio judeu para ser julgado. E quando se viu em situação delicada, onde corria certo perigo, ele apelou para a fé farisaica da ressurreição dos mortos, para que assim os fariseus ali presentes se tornassem de alguma forma favoráveis a ele. O texto diz que, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, ele exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos é que eu estou sendo julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Isso se encontra em Atos capítulo 23, do versículo 6 ao 8. Os saduceus estavam tão convictos em sua posição doutrinária da inexistência do espírito humano após a morte e da impossibilidade da ressurreição que ousaram confrontar Jesus a respeito do assunto. Você deve se lembrar do texto. Diz que, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo ele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Isso se encontra em Lucas capítulo 20, do versículo 27 ao 33. Os saduceus raciocinavam que, se houvesse ressurreição, a vida seria uma grande bagunça. A ideia que lhes perturbava a cabeça era a seguinte: essa mulher da história seria esposa de quem? Em sua mente, eles projetavam um futuro com base na realidade da vida natural que eles conheciam. E assim, desconsideravam aquilo que o poder de Deus seria capaz de fazer a todas as inclinações do corpo humano. Eles não conheciam o poder de Deus, como Jesus Cristo diz muito bem em Mateus capítulo 22, versículo 29. Veja que, então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés vindicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Lucas capítulo 20, versículo 34 a 38. Como a crença dos saduceus estava alicerçada em negações da realidade espiritual, Jesus faz uma abordagem contextualizada ao pensamento deles, para assim explicar o motivo da sua confusão. Eles negavam que o espírito humano continuasse existindo após a morte e, consequentemente, não poderia ressuscitar. Então, Jesus apenas menciona que Moisés chamou o Senhor de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e argumenta que jamais Deus poderia ter sido chamado assim se tais homens não existissem.
Se realmente houvesse cessado a sua existência pelo fato de terem morrido fisicamente, o Senhor não poderia ser o Deus deles, uma vez que ele é Deus de vivos e não de mortos. Afinal, eles poderiam ter morrido para os homens, mas para Deus estavam todos vivos. Isso encerrava a discussão, pois se a alegação dos saduceus de não haver ressurreição se devia ao fato de os espíritos deixarem de existir quando os homens morriam fisicamente, agora ficava claro, textualmente, pelo texto da Bíblia, que se todos estavam vivos, eles poderiam voltar a este mundo por meio da ressurreição. Como explicou Jesus, o poder de Deus não apenas trará os corpos dos justos de volta à vida, como ainda os transformará em corpos incorruptíveis e imortais. Os corpos ressurretos dos justos serão muito diferentes dos corpos que conhecemos hoje. As necessidades e as inclinações pelas quais nossos corpos nos conduzem serão profundamente afetadas. Por isso, os ressurretos não se casarão, não morrerão e não terão mais as limitações que este corpo natural nos impõe. Note que, nesta discussão de Jesus com os saduceus, ele afirmou de uma só vez a realidade da existência do Espírito, a realidade dos anjos e da ressurreição. Jesus apresentou argumentos convincentes, mostrando coisas sobre as quais os saduceus ainda não haviam pensado. Os próprios escribas reconheceram que o Senhor havia respondido muito bem e muitos dos religiosos da época não ousaram mais interrogá-lo, como está escrito lá em Lucas capítulo 20, versículo 39 e 40. Observe também que Jesus não falou absolutamente coisa alguma sobre a ressurreição dos ímpios. Ele falou apenas sobre aqueles que serão considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Estes serão como os anjos e se tornarão finalmente filhos de Deus em poder, por terem passado pela ressurreição. A era vindoura, que será vivida e experimentada apenas por aqueles que participarem da ressurreição dos justos, é uma referência ao reino milenar do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, ao falar sobre justos e ímpios que hão de ressuscitar, nós podemos dizer o seguinte: assim como existe a ressurreição dos justos, existe também a ressurreição dos ímpios. Nós vimos que em Daniel 12:2 já se falava sobre a ressurreição de ambos, justos e injustos. E no Novo Testamento não é diferente. O ensino que trata sobre a ressurreição destas duas classes é repetido e ampliado. De fato, Paulo, quando se dirigia ao governador Félix, apresentando sua defesa contra a acusação dos judeus, ele disse que tinha a mesma esperança que os seus acusadores judeus tinham. Isto é, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Em Atos capítulo 24, versículo 15, nós temos esse texto. Também Jesus ensinou que não somente os justos ressuscitariam. Ele garantiu que todos os homens ressuscitarão, embora nem todos terão o mesmo destino. Ele disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Outros textos do Novo Testamento, menos explícitos, também tratam sobre esta mesma divina retribuição final a todos os homens. A título de ilustração, nós podemos citar Romanos capítulo 2, do versículo 6 a 8, que diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Pode até parecer estranho, mas a verdade é que todos os homens ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte. Justos e injustos ressuscitaram no mesmo dia? Então, no texto de João, que vimos acima, Jesus disse que vem a hora que todos os mortos ressuscitarão. Um leitor desavisado poderia pensar que Jesus estava falando que a ressurreição de todos os homens, justos e injustos, acontecerá na mesma hora, no mesmo dia. Obviamente que não foi isso que Jesus quis dizer. Aqueles que, por alguma razão misteriosa, se apegam a esta ideia, gostam de isolar alguns textos eleitos para a defesa deste pensamento e desconsideram outras passagens que ampliariam a sua visão sobre o plano de Deus para a ressurreição dos homens. Alguns versículos do Evangelho de João são comumente usados para a defesa desta ideia. Por exemplo, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso se encontra lá em João capítulo 6, versículos 39, 40, 44 e 54. Outro texto de João também,
No capítulo 11, versículo 24 diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir, falando de Lázaro, na ressurreição no último dia. É possível que os cristãos se confundam com passagens como estas por causa da menção do último dia. Talvez por isso, alguns imaginaram que a Bíblia estivesse ensinando que justos e injustos ressuscitariam todos de uma vez só, no mesmo dia. A verdade é que jamais poderíamos chegar a esta conclusão, pois o texto de Apocalipse coloca um período de pelo menos 1000 anos entre a ressurreição do último grupo de justos da história e o dia da ressurreição dos ímpios. João demonstra que, terminando a ressurreição dos justos, no final da tribulação, os restantes dos mortos, ou seja, os ímpios, não ressuscitarão até ao fim do reino milenar de Jesus Cristo. Então, a expressão ressurreição dentre os mortos deve ser explicada, porque é uma coisa que muita gente não entende bem. Apenas nos textos do Novo Testamento é que passamos a saber que justos e injustos não ressuscitarão no mesmo dia de uma vez só. Jesus não apenas inaugurou a ressurreição dos justos, como também foi o primeiro a ensinar que os justos ressuscitariam antes dos pecadores. Ao descer do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, naquele texto da transfiguração, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Isso se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 9 e 10. E no versículo 10, diz que eles guardaram a recomendação de Jesus, perguntando uns aos outros, observe bem agora, o que seria o ressuscitar dentre os mortos, que foi uma coisa que o próprio Jesus falou no versículo anterior. Ele disse que eles não deveriam falar a ninguém a respeito daquilo até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E essa expressão em particular, ressuscitar dentre os mortos, fez os discípulos se questionarem sobre o que realmente significaria. Observe que os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com ressuscitar dentre os mortos. Afinal, há uma diferença entre a ressurreição dos mortos e alguém ressuscitar de lá, ou seja, ressuscitar dentre os mortos. A primeira expressão, ressurreição dos mortos, fala da ressurreição de todos eles, de todos os mortos. Já a segunda, ressuscitar dentre os mortos, traz a ideia de alguém saindo da região dos mortos enquanto os outros mortos continuam lá. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, como está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 31. Antes de Jesus, muitos outros ressuscitaram fisicamente, mas nunca antes homem algum tinha experimentado a ressurreição para a imortalidade. Todos os que antes ressuscitaram voltaram a morrer. Nesse sentido, Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Alguns textos afirmam isso inequivocamente. Veja, Atos capítulo 26, 23 diz, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Apocalipse 1:5 também diz, ele é o primogênito dos mortos. Colossenses 1:18 diz, ele é o primogênito de entre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Se as escrituras afirmam que Jesus foi o primeiro, fica implícito que muitos outros o seguirão. Se há primeiro, também há segundo, terceiro e muitos outros. Isso significa que os discípulos de Cristo e todos os justos também serão tirados dos mortos e receberão novos corpos, ao passo que os pecadores, continuarão no mesmo estado até o dia da sua própria ressurreição. Todos os justos ressuscitarão antes de todos os ímpios. Eu vou repetir. Todos os justos ressuscitarão antes do restante de todos os mortos ímpios. Embora o Antigo Testamento já ensinasse a ressurreição, ela só veio a ser plenamente esclarecida a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus. E é exatamente por isso que o autor da Epístola aos Hebreus chama o ensino da ressurreição de princípio elementar da doutrina de Cristo. Ou seja, a doutrina da ressurreição deve ser conhecida pelos cristãos não como a mera esperança dos crentes do Velho Testamento, mas principalmente como um dos princípios elementares daquilo que Jesus ensinou. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, devemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso se encontra em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2.
Então, observe que, a partir do ensino de Jesus Cristo, juntamente com as demais passagens do Novo Testamento, é claro, nós podemos finalmente compreender que a doutrina bíblica da ressurreição estabelece uma ordem para a classe dos justos e dos injustos. Uns ressuscitam primeiro e os outros ressuscitam depois. Como nós vimos, Jesus foi o primeiro a ensinar que os justos ressuscitarão antes dos ímpios. Podemos dizer que, em relação à ressurreição final, existem apenas 2 tipos de ressurreições. Um para a vida eterna e outro para o horror eterno. Os justos, como já vimos, participam da primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição, que deve acontecer antes do início do milênio, é chamada por nomes diferentes nas Escrituras. Por exemplo, em João 5, versículos 28 e 29, ela é chamada de ressurreição da vida. Em Lucas 14, 13 e 14, é chamada de ressurreição dos justos. Em Atos, capítulo 24 e 15, é chamada de ressurreição de justos. Em Daniel 12, 2 e 3, é chamada de ressurreição para a vida eterna. Em Marcos 9, versículos 9 e 10, e também nos capítulos 12 e 25, e em Filipenses 3:11, ela é chamada de ressurreição dentre os mortos. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, ela também é chamada de primeira ressurreição. Mas veja que são apenas expressões diferentes para um tipo de ressurreição só. Eu vou repetir. São expressões diferentes para um mesmo tipo de ressurreição. A ressurreição dos justos, que acontece primeiro. Então, ela é chamada por muitos nomes. Além destas e de outras expressões semelhantes, Paulo enriquece ainda mais o assunto quando descreve algumas das características deste novo corpo dos justos após a experiência da sua própria ressurreição. Ele diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ele está falando sobre a ressurreição dos justos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42, 43 e do 47 ao 49. Na ressurreição dos justos, o novo corpo que o crente receberá será incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual. Obviamente que tudo aquilo que é dito sobre as características do novo corpo dos justos ressurretos também se aplica ao novo corpo dos crentes vivos, que serão transformados na ocasião do arrebatamento. Alguns irmãos, por não compreenderem a revelação bíblica como um todo, quanto à doutrina da ressurreição, quando se deparam com o termo primeira ressurreição que aparece lá no livro de Apocalipse, se equivocam pensando que a expressão seja uma espécie de referência ao momento em que todos os justos ressuscitarão, de uma vez só. Porém, como nós vimos, a ideia de primeira ressurreição diz respeito ao tipo de ressurreição e não ao momento em que ela ocorre. Ou seja, os justos são aqueles que ressuscitarão primeiro. A Bíblia ensina 2 tipos de ressurreições, a dos justos e a dos injustos. A ressurreição dos justos é a primeira ressurreição. Todavia, o momento em que estes justos experimentarão a sua ressurreição não será necessariamente o mesmo momento. Por exemplo, Jesus, os mortos em Cristo na ocasião do arrebatamento, as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, os crentes mortos e os decapitados durante a tribulação e os santos do Antigo Testamento, todos estes têm parte na primeira ressurreição, que, como vimos, também é chamada por outros nomes. Ressurreição dos justos, ressurreição da vida, ressurreição dentre os mortos e etc. A regra geral que mais se harmoniza com a revelação progressiva que a Bíblia traz sobre a doutrina da ressurreição nos leva a assumir que quase todos os justos ressuscitarão depois da tribulação, como já havia sido previsto pelos textos do Antigo Testamento. As exceções são Jesus, que é considerado como a primícia da ressurreição dos justos mortos, e a Igreja do Senhor Jesus, que pela revelação especial concedida a Paulo, sabemos que experimentará a ressurreição na ocasião do arrebatamento, e também os 2 profetas, que serão assassinados e ressuscitados ainda durante a tribulação. O grupo dos ímpios, por outro lado, ressuscitará de uma vez só, 1000 anos após o fim da ressurreição do último grupo dos justos.
como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. No versículo 5 ele diz, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, aí termina-se a primeira ressurreição. O último grupo de justos que faz parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.